Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Expresso JK tem mais pedidos de linhas indefinidos pela ANTT. Superintendência nega emissão de termos de autorização para diversas linhas interestaduais, várias delas de Brasília com destino ao interior paulista. Essa e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, proferiu uma série de decisões com data de 13 de maio de 2005, impactando a empresa Expresso JK Transportes. O superintendente Juliano de Barros SAMU decidiu indeferir os pedidos feitos pela empresa para emissão do termo de autorização, o TAR. Esses pedidos visavam a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob o regime de autorização. As decisões abrangem diversas linhas solicitadas pela empresa, como se pode ver a seguir. Decisão SUPAS 1623. Indefere o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Jacareí, Brasília a São Pedro da Aldeia, Palmas a Pirenópolis, a Badiana a Belo Horizonte, Luiz Correia a Piracanjuba e suas seções. Decisão SUPAS 1626. Definiu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Barueri, Brasília a Rio Bonito, Palmas a Badiana, Ilmas a Belo Horizonte e Luiz Correia a Professor Jamil. Decisão SUPAS 1627. Definiu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Mauá, Brasília a Teresópolis, Palmas a Valparaíso de Goiás, Corumbá de Goiás a Belo Horizonte e Luiz Correia a Pontalina. Decisão SUPAS 1628. Definiu pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Cubatão, Brasília a Guapimirim, Palmas a Luciana, Trindade a Belo Horizonte e Luiz Correia a Edéia. Decisão SUPAS 1629. Definiu pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Arujá, Brasília a Araruama, Palmas a Águas Lindas de Goiás, Goianira a Belo Horizonte, Luiz Correia a Goianira. Decisão SUPAS 1630. Definiu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Santa Isabel, Brasília a São Vicente Paulo, Palmas a Santo Antônio do Descoberto, Nerópolis a Belo Horizonte, Luiz Correia a Nerópolis. Decisão SUPAS 1631. Definiu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Mogi das Cruzes, Brasília a Iguabá Grande, Palmas a Corumbá de Goiás e a Alexandria a Belo Horizonte e Luiz Correia a Indiara. Decisão SUPAS 1632. Definiu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília a Mogi das Cruzes, Brasília a Iguabá Grande, Palmas a Corumbá de Goiás, Alexandria a Belo Horizonte e Luiz Correia a Indiara e suas seções. Decisão SUPAS 1641. Definiu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília Suzano, Brasília São Gonçalo, Lajeado a Brasília, Teresópolis de Goiás, a Belo Horizonte, Luiz Correia a Aparecida de Goiânia e suas seções. Decisão SUPAS 1642. Indefiniu o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Brasília São Bernardo do Campo, Brasília Magé, Senador Tocantins a Brasília, Senador Canedo a Belo Horizonte e Luiz Correia a Senador Canedo. O motivo consistente para o indeferimento de todos esses pedidos, conforme explicitado nas respectivas decisões, foi que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados ao requerente. Todas as decisões relacionadas entraram em vigor na data de suas publicações. Hugo Transportes tem 9 pedidos de linhas com origem em Ladário, Mato Grosso do Sul para as cidades paulistas
negados pela ANTT. Superintendência cita a falta de autorização para mercados requeridos em múltiplas decisões publicadas nesta terça-feira 20. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, proferiu uma série de decisões datadas em 13 de maio de 2005 relacionadas à empresa Uber Transportes e Turismo. Nas decisões publicadas nesta terça-feira, 20 de maio, de números SUPAS, números 676 a 684, o superintendente Juliano Barros Amor decidiu definir 9 pedidos feitos pela empresa. Os pleitos referiam-se à emissão do termo de autorização, o TAR, para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, operando sob regime de autorização. As linhas específicas solicitadas indefinidas incluíam conexões partindo de Ladares, Mato Grosso do Sul, para diversas localidades em São Paulo, como São Paulo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Cajamar, Franco da Rocha, Ribeirão Pires, Diadema, Arujá e Itacoaxetuba, todos com suas respectivas seções. Conforme as decisões, o motivo consistente para o indeferimento dos pedidos foi que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados a requerente. As decisões entraram em vigor na data de suas respectivas publicações. JJTU tem diversos pedidos de autorização de linhas negados pela ANTT. A agência definiu termos de autorização para diversas linhas interestaduais ligando Goiás a Pará e Tocantins, citando mercados não autorizados à empresa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, proferiu uma série de decisões com data de 13 de maio de 2005 que impactaram a empresa JJTU Transporte e Turismo. O superintendente Juliano de Barros Samor definiu múltiplos pedidos feitos pela empresa para a emissão do termo de autorização, o TAR. Esses pedidos visavam a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização. As decisões de números SUPAS, número 634 e 640, abrangem diversas linhas solicitadas pela JJTU, principalmente ligando as cidades do estado de Goiás a Altamira, Pará e Palmas, Tocantins. Decisão SUPAS número 634 indefiniu o pedido de emissão, os termos de autorização para as linhas Caturaí, Goiás a Altamira, Pará e Caturaí, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. Decisão SUPAS número 635 definiu o pedido de emissão dos termos de autorização para as linhas Guapó a Altamira e Guapó, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. Decisão SUPAS número 636 definiu o pedido de emissão dos termos de autorização para as linhas Aparecida de Goiânia, Goiás a Altamira, Pará e Aparecida de Goiânia, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. Decisão SUPAS número 637 definiu o pedido de emissão dos termos de autorização para as linhas Iumas, Goiás a Altamira, Pará e Iumas, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. Decisão SUPAS número 638 definiu o pedido de emissão dos termos de autorização para as linhas Trindade, Goiás a Altamira, Pará e Trindade, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. Decisão SUPAS número 639 definiu o pedido de emissão dos termos de autorização para as linhas Senador Canedo, Goiás a Altamira, Pará e Senador Canedo, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. Decisão SUPAS número 640 definiu o pedido de emissão dos termos de autorização para as linhas Goianeira, Goiás a Altamira, Pará e Goianeira, Goiás a Palmas, Tocantins e suas seções. O motivo para o deferimento de todos esses pedidos, conforme explicitado nas respectivas decisões, foi que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados a requerente. Todas as decisões relacionadas entraram em vigor na data de suas respectivas publicações. Conexão Brasil tem pedido de linha Campo Maior, Piauí a São Paulo indefinido pela ANTT. Decisão da SUPAS nega emissão de termo de autorização para a linha interestadual, citando mercados não autorizados na empresa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, proferiu uma decisão relacionada à empresa Conexão Brasil Limitada. Em 13 de maio de 2025, o superintendente Juliano de Barros Samor, no uso de suas atribuições, decidiu indeferir um pedido feito pela empresa para operar
a linha Campo Maior, Piauí a São Paulo e suas seções. O pleito referia-se à emissão do termo de autorização TAR para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, operando sob o regime de autorização. Conforme a decisão Supras 1685, publicada nesta terça-feira, 20 de maio de 2005, o motivo para o indeferimento do pedido foi que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados à requerente. A decisão entrou em vigor na data de sua publicação. Mercados não autorizados levam a ANTT a negar múltiplos pedidos da Brasil Bus. A agência indefere diversas solicitações de termos de autorização para linhas interestaduais, impactando conexões entre cidades dos estados Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (SUPAS), proferiu uma série de decisões em 13 de maio de 2005 que afetam a Brasil Bus JPL Transportes Limitada. Em diversas decisões, o superintendente Juliano de Barros Samuel decidiu indeferir os pedidos feitos pela empresa para a emissão do termo de autorização, o TAR. Esses pedidos visavam a operação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, para um conjunto diversificado de linhas, conectando múltiplos estados brasileiros. Confira todas as decisões. Decisão Supras 1659. Define o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Anápolis a Betim, Pedro Leopoldo a Alexandria, Santa Luzia a Itapevi, Betim a Macaé via Magé, Betim a Macaé via Niterói, Porto Seguro a Perdigão, Serra a Perdigão. Decisão Supras 1660. Define o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Anápolis a Betim, Pedro Leopoldo a Campo Limpo de Goiás, Santa Luzia a Itapevi, Betim a Carapebus, Betim a Macaé, Porto Seguro a Bom Despacho, Serra a Bom Despacho e suas seções. Decisão Supra número 661. Define o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Anápolis a Betim, Pedro Leopoldo a Pirenópolis, Santa Luzia a Embu das Artes, Betim a Quissamã, Betim a Carapebus, Porto Seguro a Lagoa da Prata e Serra a Lagoa da Prata. Decisão Supra número 662. Define o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Anápolis a Betim, Pedro Leopoldo a Goianápolis, Santa Luzia a Itapecica da Serra, Betim a Quissamã, Betim a Barra do Açu, Porto Seguro a Arcos, Serra a Arcos e suas seções. Decisão Supras 1663. Define o pedido de emissão do termo de autorização para as linhas Anápolis a Betim, Pedro Leopoldo a Gamileiro de Goiás, Santa Luzia a São Bernardo do Campo, Betim a Campo dos Goitacazes, Betim a Barra do Açu, Porto Seguro a Formiga e Serra a Formiga e suas seções. A ANTT alegou como motivo para o indeferimento de todos os pedidos, conforme explicitado nas decisões Supras, que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados à requerente. Todas as decisões relacionadas entraram em vigor na data de 20 de maio de 2005, em que as respectivas publicações foram noticiadas no Diário Oficial da União. Galera, veio um mar de notícias aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês as notícias. Vamos para a primeira notícia que vem da nossa querida Expresso JK, que infelizmente teve mais pedidos de linhas indeferidos pela ANTT sobre a alegação de que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados à requerente. Vou destacar com vocês algumas das seções que foram incluídas nas decisões Supras, que é o caso das linhas Brasília-Jacareí, Brasília-Rio Bonito, Brasília-Teresópolis, Palmas-a-Luciana, Brasília-Araruama, Brasília-São Vicente de Paulo, Brasília-Iguabá Grande, e Brasília-São Gonçalo e Brasília-Magé. Isso significa que a Expresso JK não possui outorga para operar as linhas que solicitou junto à ANTT. Vamos para a segunda notícia que vem da nossa querida JJ Tour, que infelizmente teve diversos pedidos de autorização de linhas negados pela ANTT, sob a alegação que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados à empresa. Vou destacar aqui com vocês algumas das seções que foram incluídas nas decisões Supras, que é o caso das linhas
a Aparecida de Goiânia, a Altamira, Trindade, a Altamira e Senador Canedo, a Altamira. Isso significa que a JJTUN não possui outorga para operar as linhas que solicitou junto à ANTT. Vamos para a terceira notícia, que vem da Hugo Transportes, que infelizmente teve 9 pedidos de linhas com origem em Ladário negadas pela ANTT sob a alegação que os mercados objetos pleito de emissão de TAR não são autorizados à empresa. Vou destacar aqui com vocês algumas das cidades que iam ser atendidas pela Hugo Transportes, que seriam São Paulo, Guarulhos, Itacoaquecetuba, Arujá, São Caetano do Sul e Diadema. Isso significa que a Hugo Transportes não possui outorga para operar as linhas que solicitou junto à ANTT. Vamos para a quarta notícia, que vem da Conexão Maior, que infelizmente teve 9 pedidos, novo pedido de linha Campo Maior a São Paulo, indeferida pela ANTT sob a alegação que os mercados objetos pleito de emissão de TAR não são autorizados à empresa. Isso significa que a Conexão Maior não possui outorga para operar as linhas que solicitou junto à ANTT. Vamos para a quinta notícia, que vem da Brasil Plus, que infelizmente com os mercados não autorizados pela ANTT, acabou culminando a negativa da agência em relação aos múltiplos pedidos da empresa. Isso significa que a Brasil Plus não possui outorga para operar as linhas que solicitou junto à ANTT. E é isso aí, galera. Que Deus te dê a paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.